Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, contando com a participação do jornalista Leandro Rezende. Ministro, fosfoetalonamina, que é o medicamento fabricado pela Universidade USP de São Carlos e que também é objeto de pesquisas por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse medicamento, supostamente, ele combate o câncer. Foi distribuído com bastante resultado, de acordo com o depoimento de algumas pessoas lá de São Paulo. No entanto, não há comprovação definitiva da sua eficácia, razão pela qual foi suspensa a distribuição desse medicamento. Por outro lado, há pacientes que recorrem à justiça para obter esse medicamento na justiça. O Ministério parece que está desenvolvendo uma pesquisa, gastando aí 10 milhões de reais para comprovar ou não a eficácia da fosfoetalonamina. O que o senhor tem de novidade sobre isso, ministro? Não, a pesquisa está andando, nós já fizemos o pagamento da primeira parcela para os laboratórios, eles estão pesquisando, a USP nos enviou 500 gramas do produto, da substância que eles distribuem a partir de São Carlos, e um laboratório da UFRJ está seguindo o roteiro em que os pesquisadores fizeram o pedido de patente, né? Ao pedir de patente, eles escreveram lá um roteiro para chegar àquela substância. Porque a fosfoetanolamina, ela já existe desde os anos 40. A questão é que eles fizeram uma nova síntese. E que essa nova síntese seria aquela que cura, né, diz que cura o câncer. Então nós estamos fazendo esse caminho, né, buscando chegar, seguindo o caminho do pedido deles de patente para chegar a essa droga e, ao mesmo tempo, trabalhando com o produto feito em São Carlos, no laboratório da USP. A pergunta que eu faço é o seguinte, há segurança digamos, na distribuição e no uso desse tipo de medicamento? Porque na última semana, curiosamente, uma cobaia, digamos assim, de um teste de um laboratório francês, um francês que estava testando um medicamento novo para doenças degenerativas, morreu na França exatamente por conta da utilização de medicamentos durante essa fase de testes. E existem morreu e 4 outros se encontram debilitados e fortemente atingidos pelo medicamento. Na verdade, 80 pessoas consumiam durante essa fase de testes esse medicamento na França e 6 tiveram um problema, 1 morreu. Ou seja, isso traz a discussão. Será que dá para, tomar com segurança a fosfoetalonamina no Brasil? É difícil dizer isso, que as famílias, quando tem um ente querido muito doente, buscam qualquer solução. Ontem, estava há poucos dias lá em Florianópolis, e conversando com uma família, eles falaram, mas nós tínhamos um tio que estava diagnosticado 3 meses de vida e conseguiu esse remédio diretamente lá em São Carlos e viveu mais 5 anos. Veio a falecer de câncer, mas viveu mais 5 anos. Então, é difícil combater esse tipo de discurso. Esse é o uso compassivo. E também não me interessa combater. Tomara que dê resultado. A gente está fazendo a pesquisa para comprovar a eficácia ou não, a toxicidade ou não, torcendo para que funcione. Sim. Porque seria um tratamento barato, que não agride o corpo humano e que resolve um grande problema da saúde pública. Tomara que dê certo. Nesse aspecto, ministro, a gente está falando de compostos químicos que não envolvem nenhuma outra questão que não técnica para fazer as pesquisas para tentar descobrir a cura dessas doenças. Só que existem outras doenças que podem demandar o uso, por exemplo, de células-tronco, que é um debate que o Brasil fez há algum tempo atrás. E eu queria perguntar para o senhor se o senhor vislumbra a possibilidade do Brasil voltar a pesquisar e trabalhar com células-tronco, sabendo que é um tipo de pesquisa que enfrenta muita crítica vinda dos setores mais religiosos da sociedade. Queria saber do senhor se o Ministério pretende investir nesse tipo de pesquisa. Não, deixa eu só falar. Eu acho que tem que ter pesquisa nessa área. Não existe nenhuma comprovação da eficiência até hoje. Agora dizem, por exemplo, que pode regenerar um dente, pode regenerar uma coluna.
a humanidade tem avançado muito na produção de remédios. E isso tem feito com que estique o tempo de vida das sociedades, das pessoas, né? É sinal que a indústria de medicina, a pesquisa na área de medicina de fármacos e remédios está avançando bastante, né? Meu filho nasceu, eu paguei lá uma empresa para recolher a parte lá do feto, da bolsa da mãe do Diogo, e todo ano eu pago um dinheiro para preservar aquilo congelado na expectativa de que um dia tenha alguma serventia para a saúde do meu filho. Então eu acredito que isso Mas um hoje, dia será muito útil, hoje não é. Mas hoje, a gente confia de que isso no futuro venha a merecer bastante avanço. O Brasil tem pouca pesquisa na área, né? Mas, obviamente, é uma coisa que, entendo um sentido, uma explicação, acho que tem que um sentido social, econômico, inclusive, tem que investir nisso. Porque não tem nenhum problema moral com isso. Eu acho que tem que investir mesmo. Ministro, ao lado de, enfim, ocupar o cargo com atividade específica na área técnica, o senhor é um político, o senhor é deputado federal pelo PMDB do Rio de Janeiro. E parece que a discussão do impeachment, nesse momento, deu uma arrefecida. O senhor diria que ela saiu, digamos, do foco por conta apenas do recesso, ou ela saiu do foco porque está restando provado que não há fundamento nessa solicitação de impeachment? Em primeiro lugar, eu acho que o STF colocou meio que deu uma organizada nesse negócio aí, que qual o ritmo efetivamente, qual o ritual, o que leva uma pessoa, o que leva o Congresso, enfim, a Câmara a pedir impeachment de um presidente. Isso é uma coisa muito séria. Então, o STF deu uma organizada nisso. O STF acertou quando exigiu o voto aberto, a votação aberta? Exato, ele colocou o trem nos trilhos, né? Colocou o trem nos trilhos. Ó, se querem discutir impeachment, é dessa forma. A lei diz isso, a Constituição diz isso, e assim tem que ser feito. Isso é importante porque a Constituição é um contrato social, do qual todos nós assinamos e concordamos com ele, né? Os governantes eleitos são parte desse contrato social. Nós estamos dando a eles um mandato para que eles governem bem. E, eventualmente, não governam bem. Eventualmente, até governam bem e não são compreendidos. Então, o STF deu essa organizada. Segundo, está claro que a presidenta Dilma, isso é um consenso, ninguém fala, é uma pessoa que não tem nenhuma mácula diretamente dirigida à pessoa dela, não se encontra um dispositivo, um caminho, uma fala, uma delação, alguém dizendo, olha, a presidenta cometeu isso, né? Então esse é o segundo momento. O terceiro, acho que a sociedade brasileira está amadurecendo, percebendo que elegeu, nós temos que dar o tempo do mandato para que faça ou não aquilo que prometeu, mas tem que ter a oportunidade de fazer, né? Tanto que você não vê nas ruas um movimento intenso pedindo impeachment, né? E quando a gente conversa com as pessoas, se fala abertamente, você diz, tudo bem, tira Dilma, vamos fazer o quê? Outra eleição? Quem que vai assumir o Michel Temer? Michel Temer? Exatamente. Qual é a diferença se forem eleitos com o mesmo programa, na mesma coligação? Então, essa questão toda, eu acho que a gente está caminhando para um momento em que a sociedade brasileira está refletindo, dizendo, é correto? É bom? É necessário? Por quê? Então, eu acho que é nesse sentido que está refluindo essa pressão pelo impeachment. Eu vou fazer um intervalo, mas antes o Leandro Rezende vai deixar uma pergunta para o ministro. Vou deixar a pergunta, ministro, que é a seguinte. O senhor falou que não há um movimento forte pedindo o impeachment da presidenta nas ruas. Só que a gente percebe cada vez mais um clima de polarização e hostilidade entre supostamente dois lados. Quem defende o governo da presidenta e quem não defende. Por exemplo, o que aconteceu com o Chico Buarque recentemente, que ganhou as redes sociais todas, um evento de bastante intolerância. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor vê esse cenário de intolerância, ministros já foram alvo, falasse um pouco disso. O senhor responde logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.